Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 2. Amém? Quantos encontraram, digam amém. Façamos a leitura da palavra de Deus. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós vamos voltar a ele. Estenda suas mãos em minha direção e peço para que o Espírito Santo use a minha vida como canal da sua graça e misericórdia. Querido Espírito Santo, amigo fiel de todas as horas, precioso companheiro, usa-me como instrumento do Senhor. Fala, Senhor, ao nosso coração nessa noite. Que nós sejamos, em nome de Jesus, transformados pela revelação da Tua Palavra. Que nós sejamos ministrados pela Tua Palavra. Nos confronta, nos transforma, nos liberta, nos consola, nos ministra. Tudo pela Tua Palavra nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Fala profundamente ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém? Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus, ele decidiu realizar o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. Ele decidiu operar o seu primeiro milagre exatamente num casamento. Olha a importância e o valor que Deus dá para o casamento e para a família que surge a partir do casamento. Jesus manifestou a sua presença ali, manifestou o seu milagre ali, decidiu revelar a sua glória primeiro naquele casamento, na festa de casamento. Se não fosse importante isso, não haveria necessidade de estar registrado nas Sagradas Escrituras. Até porque a Bíblia nos fala que tudo que foi registrado para o nosso ensino. Foi registrado para que nós possamos aprender, colocar em prática e usufruir dos benefícios espirituais que nós podemos obter a partir do ensino e da prática daquilo que nos é ensinado na palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz que houve essa festa, que Jesus fez presente nessa festa, que ele operou o primeiro milagre dele, que ele começou o seu ministério nessa festa de casamento, é porque o Senhor dá grande importância ao casamento. E nesse casamento, que estava começando na verdade, teve a primeira crise. A primeira crise porque faltou vinho naquele casamento. E na celebração judaica, a falta de vinho representava que a festa iria acabar. Que os noivos, que a família dos noivos iria ficar envergonhados. Aquela família iria ficar envergonhada. Seria uma desonra para aquela família. E é interessante que Maria, a mãe do Senhor Jesus, ela observa que faltou vinho naquele casamento. Ela percebeu. Parece que ninguém falou nada com ela. Tudo indica que não houve uma comunicação nesse sentido, mas ela percebeu
que faltou vinho naquele casamento. Ela teve essa percepção, ela teve esse discernimento. E é muito interessante porque as mulheres, por natureza, elas têm uma intuição espiritual mais aguçada do que os homens. Elas percebem o ambiente com mais facilidade do que os homens. Às vezes a esposa chega em um ambiente e ela diz assim: amor, eu não gostei desse ambiente. Eu senti algo diferente, senti uma coisa estranha. E o marido diz assim: mas o quê? Ela não sabe explicar o quê, mas ela sente. Ela tem uma percepção. Ela consegue perceber as coisas com mais facilidade. E é muito importante que nós, homens, aprendamos a ouvir a nossa esposa. Eu já tive muitas dificuldades na vida, principalmente no início do meu casamento, por não aprender a ouvir a minha esposa. Porque ela falava algo comigo e eu não dava importância. Ela dizia: olha, veja isso, observa isso. Eu dizia: isso é coisa da sua cabeça, isso não procede. E aí, com o tempo, eu via que aquilo que ela me alertou, que aquilo que ela me disse, acabava acontecendo, e eu acabava me ferindo, eu acabava me machucando, sem necessidade, por não ter ouvido a minha esposa. Depois de um certo tempo de maturidade, aprendizado, da vivência com ela, eu fui aprendendo a ouvi-la, a prestar atenção no que ela estava dizendo, a ponderar o que ela estava falando e entender que muitas das coisas que ela estava me dizendo, me alertando com a percepção espiritual que ela tinha, na verdade era o Espírito Santo usando ela para me alertar, para abrir os olhos para algumas realidades que eu não estava conseguindo enxergar. E isso me ajudou e me poupou muitas vezes. Então as mulheres, elas têm essa percepção. E Maria, como mulher, ela teve essa percepção. Ela percebeu o problema que estava acontecendo naquele casamento. Ela percebeu que aquele casamento enfrentaria a desonra e a vergonha pública. Ela percebeu o que estava para acontecer. E ela então vai falar com o Senhor Jesus disso. Agora, o que é interessante, Jesus estava naquele casamento. E ele fez um milagre naquele casamento. E ele operou uma transformação naquele casamento. Mas o que é que a gente aprende? A primeira coisa que a gente aprende é que Jesus foi convidado para aquele casamento. O texto diz no versículo de número 2, que Jesus e os seus discípulos também foram convidados para aquela festa de casamento. Jesus só estava naquele casamento porque ele havia sido convidado para aquele casamento. Ele foi um convidado de honra daquele casal e daquela família. E aí a gente vai aprender uma lição espiritual. Se nós queremos experimentar a manifestação da presença de Deus em nosso casamento, em nossa família, se nós queremos experimentar uma transformação de Deus em nosso casamento, em nossa família, se nós queremos que Jesus esteja presente quando as crises se abaterem, e elas se abatem, nós precisamos convidá-lo para estar presente em nosso casamento, para estar presente em nossa família, para ser Senhor do nosso casamento, para ser Senhor da nossa família. Porque quando Jesus é Senhor do nosso casamento, Senhor da nossa família, não é a minha vontade que prevalece, não é a vontade da minha esposa que prevalece, mas é a vontade de Jesus que prevalece. Eu ouvi o pastor Antônio Cirilo falando uma certa vez, que de vez em quando ele tinha algumas discussões com a sua esposa, algumas divergências de pensamentos, e que a coisa ficava acalorada, ele dizia para sua esposa: vamos orar aqui, vamos pedir ao Espírito Santo que conduza esse momento, que fale conosco, porque se eu estiver errado, que o Espírito Santo me corrija, mas se você estiver errado, que o Espírito Santo corrija você no seu coração. E aí ele orava com a esposa, chamava o Senhor Jesus para o centro daquela situação, ele clamava a Deus e de repente o Espírito Santo falava com um com o outro: peça perdão, você que está errado. Ou falava com ele isso, ou falava com a esposa, e aquela situação era resolvida, porque ele chamava o Senhor para o centro daquela situação. Ele não tentava resolver aquela situação na força do seu próprio braço, na sua própria inteligência, porque muitas vezes a gente quer ter razão sempre, irmãos. E eu já ensinei a alguns casais aqui: olha, muitas vezes, se você quer ter a razão, você vai perder o coração do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido, porque você quer ter razão sempre. E quantas vezes na nossa razão, a gente diz: na minha razão, como é, Bis? Eu sei que você não fala isso hoje mais, né? Na minha razão eu mato e morro. Quantas gente faz isso? E aí o diabo pode se aproveitar de uma situação como essa e nos fazer agir impulsivamente, agir na carne.
Então, não é a questão de eu ter razão, não é a questão da minha esposa ter razão, é a questão de a gente chamar Jesus para o centro do casamento, é convidar Jesus para ser Senhor do nosso casamento, para dirigir, e muitas vezes a gente vai ter que se quebrantar, a gente vai ter que se humilhar, a gente vai ter que dizer assim, não, eu errei, me perdoa, eu excedi, me perdoa, ou perdoar, liberar perdão também. Essa semana eu postei um texto no grupo, eu estou esses dias postando todos os dias uma palavrazinha, uma reflexão que eu estou escrevendo sobre casamento. Não sei se vocês estão acompanhando. Estão acompanhando? E aí eu postei a semana, eu falando assim, olha, nesses 27 anos de casado com minha esposa, quantas vezes eu precisei pedir perdão a ela? E quantas vezes eu precisei perdoá-la? Quantas vezes? Quantas vezes? Porque a gente não pode seguir no casamento, seguir na família sem perdão, porque somos humanos, e como humanos nós temos defeitos, nós podemos falar coisas sem pensar, nós podemos ter atitudes inesperadas, podemos ferir o outro mesmo sem ter intenção, e às vezes até tendo, mas nós precisamos, praticar constantemente na família o exercício do perdão, o exercício de andar a segunda milha, o exercício de dar a outra face, o exercício de se pedir a capa, oferecer também a túnica, o exercício de andar uma segunda milha. No casamento é o lugar que a gente mais precisa nos parecer com Jesus. Eu sempre tenho dito que o casamento é uma oportunidade extraordinária para que o Senhor lapide o nosso caráter, irmãos. Não existe lugar mais poderoso para que o Senhor lapide o nosso caráter do que o casamento e a família. Porque não dá para a gente mascarar para o nosso cônjuge e para os nossos filhos quem nós somos. Observe que Naamã, saindo um pouquinho aqui do texto, mas eu vou voltar a ele, Naamã, aquele general sírio, poderoso, só estava abaixo do rei da Síria. Ele tinha uma lepra, ele era leproso. Lá fora todo mundo conhecia ele como general, como poderoso. Todo mundo respeitava ele, todo mundo batia continência para ele, todo mundo tinha temor dele. Mas quando ele entrava dentro de casa, que ele tirava as suas indumentárias de guerra, que ele tirava a sua roupa de guerra, a sua armadura de guerra, até a empregada sabia que ele era leproso. Porque não dá para a gente esconder as nossas lepras da nossa família, não dá para a gente esconder as nossas lepras da esposa, do marido, dos filhos. A nossa esposa, os nossos filhos, o nosso cônjuge, sabe as nossas lepras, nossas fraquezas, nossas debilidades. Não dá para esconder que nós somos em casa. Por isso o casamento e a família é o lugar mais poderoso para tratar o nosso caráter. Porque não dá para usar máscara dentro de casa, irmãos. Não dá. Observe, ele chegava em casa, ele tirava a sua indumentária e ele era leproso. A sua família o via como leproso. Mas o Senhor curou a lepra de Naamã. Amém? E o Senhor usou alguém que estava na casa dele, uma empregada, uma funcionária, uma escrava, digamos assim, mas contextualizando, uma funcionária. Porque as nossas funcionárias, se você as tem, conhecem mais da sua vida do que você imagina. Os seus funcionários sabem mais da sua vida, principalmente os domésticos, do que você imagina. Então, quando aquela funcionária viu, ela disse, se ele souber que lá na minha terra tem um profeta, um homem de Deus que pode ministrar ele de ser curado. E a notícia se espalhou, e você conhece a história, ele vai até o rei de Israel o direciona para Eliseu, e ele toma o banho no Rio Jordão e é curado. Amém? Ele foi curado da sua lepra porque alguém da casa dele foi instrumento de Deus para levar ele a ter o processo de cura. Então, queridos, o casamento é o lugar para tratar o nosso caráter. A família é o lugar para tratar o nosso caráter. A minha esposa tem coragem de dizer coisa para mim que ninguém mais tem. Ela tem coragem. E eu estava descendo a escada hoje pensando assim, meu Deus, o quanto a minha esposa me ajudou a ser homem de verdade. Vocês não têm noção o quanto essa mulher tem sido uma ferramenta de Deus para me adestrar, para me moldar, para me amolar, né? Ela realmente tem me ajudado a ser homem de verdade. Eu casei com minha esposa, eu tinha 18 anos, irmãos. Imagine, os meninos de 18 anos hoje, todo mundo diz que é o quê? Adolescente. É adolescente, eu casei com 18 anos. E ela foi me moldando, me adestrando, né? Até nos nossos conflitos, é como diz a Bíblia, um ferro afiando um outro ferro. De vez em quando sai faísca para tudo quanto é lado, mas era um ferro afiando um outro ferro. E ela foi me ajudando a ser homem. Quantas vezes ela me confrontou com coragem. Coragem que nem minha mãe tinha, que nem meu pai tinha, que os meus filhos não têm de fazer isso comigo, e que nenhum de vocês tem, mas ela tinha coragem de me confrontar.
em algumas áreas que eu precisava realmente ser mudado. E eu confesso que eu ficava bravo, ficava chateado, ficava nervoso, mas depois eu refletia e dizia, puxa vida, ela tem razão. Ela está certa. Eu preciso mudar nisso. E eu estava descendo a escada para vir aqui para o culto, me lembrando de uma situação que aconteceu uma vez, ainda novinho no ministério, lá em Piauí, de uma situação de alguém que eu convidei para ir, na época, para o encontro com Deus, e a pessoa foi brava comigo, e um rapaz, um jovem da igreja, e falou um bocado de coisa, e falou um bocado de besteira contra o encontro, como vocês estão falando hoje do Legendários. Eu fiquei tão magoado, tão chateado, e eu comecei a chorar copiosamente. Não sei se ela lembra disso. E ela me deu uma sacudidela assim, e disse, para com isso, para de chorar. É como se ela dissesse assim, seja homem. Eu dizendo para ela, não amor, mas é porque meu coração está triste com essa situação, eu estou clamando aqui para esses meninos ir para o encontro com Deus, buscar Deus, eles não querem. Para com isso, para de estar chorando e tal. Eu engoli o choro e falei, não posso chorar. Então eu me lembro quantas e quantas vezes minha esposa me confrontou para o meu crescimento, me confrontou para que eu crescesse, rompesse. Então o casamento, irmãos, é esse lugar, a família é esse lugar de confrontação, para que o nosso caráter seja afiado, para que o nosso caráter seja parecido com o caráter de Cristo. Não tem lugar melhor para que o nosso caráter seja ajustado do que a família. Às vezes é um cônjuge que é usado por Deus para amolar o outro, às vezes é o filho que é usado por Deus para amolar o pai, às vezes os pais, muitas vezes, que são usados por Deus para amolar, afiar os filhos. Mas isso acontece o tempo todo na família. Então na família e no casamento nós temos a oportunidade de perdoar. Nós temos a oportunidade de aprender a amar de verdade, irmãos. A gente só aprende a amar de verdade na família, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes você vai ouvir coisas que você não gosta. Não é verdade? E Deus sempre coloca alguém totalmente diferente da gente do nosso lado. Minha esposa é totalmente diferente de mim. No jeito de ser, na personalidade, no temperamento, em tudo ela é diferente de mim. E eu, no meu orgulho, quando eu comecei a ver essas diferenças, eu achava que eu era melhor do que ela. Eu fui perceber que Deus a fez diferente exatamente para me confrontar, para me fazer aperfeiçoar, para me fazer ficar um homem melhor cada dia mais. Ela me ensinou a ser pai, ela me ensinou a ser pastor, ela me ensinou a ser marido, ela me ensinou a ser cidadão, ela me ensinou tantas coisas boas que eu aprendi com esta mulher. Então a gente aprende uns com os outros, nós somos confrontados, irmãos, isso é importante. Os filhos nos confrontam. Quantas vezes tem uma atitude e o seu filho fala com você, está errado. Quantas vezes meus filhos me confrontaram, mas você não falou isso, não ensina isso, não pregou isso? Então é importante. Então o casamento é esse lugar de aprender a perdoar, de aprender a andar a segunda milha, de aprender a oferecer ao outro lado da face, de aprender a dar a túnica também quando nos pediram a capa. Amém? É esse lugar. Jesus nos ensinou a amar até os inimigos. Jesus disse que às vezes o inimigo do homem vai estar dentro da própria casa. E se for o caso, a gente vai amar esse inimigo, até fazer dele amigo. A gente vai vencer o inimigo tornando ele nosso amigo em nossa casa. Amém, queridos? Então Jesus foi convidado para o casamento, e ele só operou milagre porque ele estava presente no casamento. Então se eu quero um milagre no meu casamento, na minha família, eu preciso convidar Jesus para ser Senhor do meu casamento e da minha família. Amém? A segunda lição que eu vou aprender nesse texto é aprender a obedecer de forma absoluta, de forma integral. Maria disse para os serventes, faça tudo o que ele disser. Qual foi a ordem, qual foi o pedido de Maria para aqueles servos? Faça tudo o que ele disser. E eles fizeram. Eles obedeceram ao Senhor Jesus, porque Jesus disse assim no versículo de número 5. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de água do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, enchem os potes com água e os encham até a borda. E eles fizeram isso, eles obedeceram a Jesus.
A gente quer ter uma família de sucesso, a gente precisa aprender o caminho da obediência, irmão. Não é do nosso jeito, é do jeito de Jesus. O casamento funciona ou não funciona? A família funciona ou não funciona, irmãos? Existe uma maneira certa para cada coisa. Existe uma maneira para nos relacionarmos como casal, com os filhos, como pessoas. Existe uma maneira. Mulher e homem é diferente. Eu não posso tratar minha esposa como eu trato um amigo. Já viu como é que os homens se tratam? Até os amigos. E aí, descarado? Né? Xinga o outro até na brincadeira e o cara não se importa. Porque ele entende que é brincadeira. E bate no outro e não liga. Só que mulher é diferente. Mulher é frágil. Mulher é sensível às palavras. E mulher, ela tem um útero espiritual. Isso é verdade, irmãos. A mulher foi criada por Deus para ser uma incubadora por natureza. Você planta uma sementinha nela, ela vai gerar aquela semente, multiplicar aquela semente e te devolver multiplicada na forma de um bebê. Mas ela é receptora de toda a semente que a gente planta nela. Então a gente tem que ter cuidado até com as palavras que a gente dirige a ela. Por quê? Porque ela é uma incubadora por natureza. Então eu tenho que ter cuidado com isso. Eu preciso obedecer Jesus, porque há uma forma do casamento funcionar. Há uma forma da família funcionar. Se eu quero fazer do meu jeito, eu sei que hoje há configurações de família de todo jeito. Não é verdade? Há todo tipo de configuração que as pessoas dizem, isso é família. Mas na Bíblia existe um modelo de família, existe um tipo de família. Pai, mãe e filhos. Esse é o modelo bíblico. Qualquer outra coisa que o mundo prega está totalmente desvirtuado desse modelo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então esse é o modelo bíblico. E como é que a família funciona? Como é que o marido trata a esposa? Como é que a esposa trata o marido? Como é que os filhos tratam os pais? Como é que os pais tratam os filhos? Existe um parâmetro, irmãos. Por exemplo, a mulher necessita ser amada. Não é que ela quer, ela necessita ser amada, ela necessita sentir-se amada. Então nós, maridos, precisamos tratar a nossa esposa com amor, com afetividade, ser carinhosos com a nossa esposa. Aí, ó, Zão já está passando a mão em Ivan. Ela está te dando um sinal, chega para cá, meu filho. Chega para cá, vá, fica pertinho dela. A mulher necessita disso. Entendeu? Ela precisa. E o homem necessita de quê? De respeito. Não é que o homem quer ser respeitado, o homem necessita de respeito. Se a mulher confronta o cara, se a mulher distrata o cara, se a mulher desvaloriza o homem, se ela o envergonha publicamente, irmãos, o homem é sensível à vergonha. Mulheres, escute isso, homem é sensível à vergonha. O homem vai se afastar de tudo que o envergonha. Ele é sensível à vergonha. Se o homem se sentir envergonhado, exposto, a tendência dele é se afastar. E se esse instrumento de envergonhá-lo é a mulher, ele vai se afastar. Porque o homem é sensível à vergonha. Então a mulher sábia não envergonha o seu marido. A mulher sábia não expõe as fraquezas do seu marido. A mulher sábia não fica entrando numa briga com o marido, medindo forças com o marido. Ela entende que o marido necessita de respeito. Ela não faz compras que vai comprometer a família sem consultar o marido. Ela não toma decisões importantes que vai comprometer a família sem consultar o marido. Porque ela é sábia, ela respeita o marido. O homem necessita de ser respeitado. O homem precisa chegar em casa e sentir que ele é o senhor da sua casa. E a Bíblia diz que Sara, ela era tão submissa a Abraão que ela chamava ele de Senhor. Senhor. Por que que a rainha Esté perdeu o trono e deixou de ser rainha? Por quê? Por uma coisa só. Só por uma coisa. A rainha Esté era linda, irmãos. Perdão, a rainha Vasti. A rainha Vasti era linda. Ela era bonita. Ela se vestia bem. Ela falava bem. Mas ela teve uma atitude desrespeitosa para com o rei. E porque teve uma atitude desrespeitosa para com o rei, ela perdeu o trono. E mesmo o rei depois, possivelmente se arrependendo disso, os seus conselheiros não deixaram, porque disseram assim para ele: olha, se essa moda pegar, estou contextualizando, se as outras mulheres do reino souber que ela desrespeitou você,
todas as mulheres vão desrespeitar os seus maridos. Não, ela tem que ser destituída do cargo. Ela deixou de ser rainha porque desrespeitou o seu marido. Toda mulher que desrespeita o seu marido perde o trono da sua casa. Então, mulheres, escute isso, aprenda a respeitar o seu marido, é a forma que funciona o casamento. Não adianta os moderninhos falar diferente, é assim que funciona, irmãos. Está na natureza do homem. O homem precisa ser respeitado e a mulher precisa ser amada. Por isso que nós homens temos que ser afetuosos, carinhosos, sabe? Usar as palavras de forma sábia, mas as mulheres precisam aprender a respeitar os maridos. Vocês estão entendendo, sim ou não? A família tem um jeito de funcionar, e a Bíblia diz que nós precisamos obedecer o que Jesus instituiu. Façam tudo o que Ele disser. Na família, faça tudo o que Jesus disser. No casamento, faça tudo o que Jesus disser. Diga-me se você está entendendo. O texto diz então que eles serviram até a borda, versículo 7. Façam tudo o que Ele lhe mandar. E aí no verso 7 diz assim: e eles encheram até a borda. Sabe o que significa isso? Vá até o limite, vá além, irmãos. Não faça um serviço meia boca. Não sirva na sua família de forma meia boca. Não sirva o Senhor de forma meia boca. Não ame ao Senhor e a sua família de forma meia boca. Se aqueles servos tivessem colocado só metade daquelas jarras, daquelas talhas de água, o milagre teria sido só metade. Cada jarra daquela cabia entre 80 e 120 litros. Entre 80 e 120 litros. Mas suponhamos que uma jarra coubesse 120 litros, se eles colocassem só 60 litros. Ia ter só 60 litros de vinho por talha. Só 60. O milagre não seria completo. Mas eles foram até o final, eles encheram até transbordar. Significa que a gente precisa ser plenos naquilo que a gente faz em casa, irmãos. Em família. No nosso casamento, no nosso serviço a Deus e na nossa família, nós precisamos ser plenos. Nós precisamos ser plenos. Amém, queridos? Porque a gente às vezes serve tão bem os de fora e os de casa a gente não quer servir tão bem, não é? Porque às vezes a gente gasta tempo com os de fora e muitas vezes com os de dentro de casa a gente não gasta o mesmo tempo. Por que às vezes a gente gasta tanta energia fora e não gasta a mesma energia dentro de casa? Então é importante que a gente faça o nosso trabalho dando o nosso melhor, porque a gente está fazendo para o Senhor e não para o homem. Quarta lição que a gente vai aprender aqui: creia na transformação que Jesus está fazendo na sua família, no seu casamento. Amém? Creia na transformação. Ele está presente, Ele está transformando. O versículo diz assim, no verso 9 e 10. Verso 9 e 10 diz: e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Irmãos, Jesus sempre tem o melhor vinho para a sua família, para o seu casamento. Sempre tem o melhor vinho. Quanto tempo seria necessário para fazer um vinho de qualidade, de excelência? Um vinho que custasse muito caro. Entre o plantio da uva até a colheita, o tempo de maturação seria aproximadamente entre 25 a 30 anos. Entre 25 a 30 anos. Do plantio da semente até a produção e o estoque de um bom vinho. Mas aquilo que levaria 30 anos para acontecer, Jesus fez em um instante. Em um instante. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você aqui profeticamente. Talvez tem coisa que você está esperando na sua família há anos. Há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 25 anos. E você está esperando há muito tempo que isso aconteça. Pois eu quero dizer para você que Jesus pode fazer um milagre instantâneo na sua família, no seu casamento. E aquilo que levaria muitos e muitos anos para acontecer, o Senhor pode fazer um milagre acontecer rapidamente, instantaneamente. Como eu comecei a falar aqui no início desse culto, um dia de favor vale mais do que 1000 dias de trabalho. Um dia de favor de Deus na sua vida vale mais do que 1000 dias de esforço, de dedicação, de empenho. Um dia de favor, você só precisa de um dia de favor. Que o céu se abra nesse tempo, e que o Kairós de Deus, o tempo de Deus, visite o teu Cronos, visite o teu tempo,
E que o tempo da eternidade visite o teu tempo. E que aquilo que levaria muito tempo para acontecer, Deus faça acontecer instantaneamente, por um milagre, fruto da graça dele na sua vida, de favor dele na sua vida. Ah, pastor, eu não mereço. Quem é que merece, irmãos? Eu também não mereço. É graça, é favor de Deus. E favor é para pecadores como eu e você. Favor é para gente pecadora como eu e você, que reconhece que somos pecadores. Não merecemos, mas Ele visita quem reconhece que não merece. Que Ele possa fazer no meu casamento, no seu casamento, na minha família, na sua família, um milagre que levaria muito tempo para acontecer. Ele possa transformar água em vinho, ajustar o que precisa ser ajustado, mudar o que precisa ser mudado, transformar o que precisa ser transformado. Diga amém. Porque um dia de favor vale mais do que 1000 dias de trabalho árduo, de dedicação, de esforço. Então creia que a transformação de Jesus está acontecendo. Creia que na transformação do Senhor Jesus, Ele quer transformar o seu casamento, Ele quer transformar a sua família. Deixa eu dizer algo para você. Jesus quer que você viva um pedacinho do céu no seu casamento. Ele quer que o seu casamento e a sua família sejam um Éden, irmãos. Escute isso. Ele quer que a sua família seja um Éden, lugar de delícias. A gente sabe da batalha espiritual, a gente sabe da guerra espiritual. O primeiro ataque do inferno foi contra um casal. Foi contra uma família. O primeiro ataque de Satanás foi contra uma família, foi contra um casal. Mas também o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Porque o que o diabo quis bagunçar, Jesus a restaurar, Jesus a transformar, Jesus a libertar, Jesus a fazer milagres, em nome de Jesus. Mas a gente não desconhece essa batalha espiritual, esse nível de guerra espiritual. Mas observe que quando Deus criou o primeiro casal, Ele os colocou em um jardim, jardim do Éden, significa lugar de delícias, lugar de contentamento, lugar de prazer. Jesus quer que o seu casamento e a sua família seja esse lugar de delícias, esse lugar de contentamento, esse lugar de prazer, esse lugar que você gosta de estar, o melhor lugar que você gosta de estar, o lugar que você chega e sente paz, e sente alegria, sente contentamento, onde os filhos correm para te encontrar, para te beijar, para te abraçar, onde a sua esposa ou seu marido corre para te encontrar, para te beijar, para te abraçar, dizer, estou com saudade de você, muita saudade de você. Deus quer que isso aconteça em nossa casa, em nosso casamento. Amém? Penúltimo, Jesus fez o seu primeiro milagre em um casamento. Versículo 1 começa dizendo exatamente isso. No verso 11 diz a mesma coisa. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus realizou. O primeiro milagre que Ele realizou foi em um casamento, porque Ele dá importância ao casamento e à família. E por último, o texto diz que Jesus, Ele decidiu manifestar a sua glória no casamento. Ele decidiu manifestar a sua glória em primeiro lugar, onde? No casamento. O texto termina dizendo o seguinte, versículo 11: revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Jesus vai manifestar a glória dele no seu casamento e na sua família. Jesus vai manifestar a glória dele no seu casamento e na sua família. Amém? Em nome de Jesus. Ele deseja fazer isso. Será que o Senhor quer? Será que é a vontade de Deus? A gente às vezes faz essas orações. Deixa eu dar uma coisa para você. Nunca mais você vai orando dizendo, Senhor, se for a tua vontade, quando a Bíblia já revela que é. Entende? Senhor, salva fulano de tal se for a tua vontade. Não, a Bíblia já diz que é vontade dele, de Deus salvar. Senhor, se for a tua vontade, cura. A Bíblia já diz que é vontade de Deus curar. Senhor, se for a tua vontade, abençoa o meu casamento, restaura o meu casamento, liberta-nos da crise. Não, a Bíblia diz que é a vontade de Deus fazer isso. Então você vai orar com autoridade, com fé, levantar em Deus. Senhor, assim como o Senhor manifestou a tua glória aqui em Caná da Galileia, assim como o Senhor fez nos dias dos apóstolos, faz hoje em meu casamento e minha família. Manifesta a tua glória hoje em meu casamento e na minha família, em minha casa. Manifesta a tua glória hoje, assim como foi em Caná da Galileia, que o Senhor faça hoje. Amém? Porque se Jesus fez em Caná da Galileia, Ele pode fazer hoje no seu casamento, no meu casamento, na sua vida, na minha vida, na sua família, na minha família, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em nome de Jesus.
Então Ele quer revelar, manifestar a sua glória no nosso casamento. E eu concluo dizendo o seguinte, queridos: um dos propósitos de Deus criar o casamento foi para que o nosso casamento pudesse revelar a imagem de Jesus, a imagem e semelhança de Deus. Deus quer que a imagem e semelhança dele seja revelada e manifestada em nosso casamento, para que os nossos vizinhos, os nossos amigos, aquelas pessoas que não conhecem ainda Jesus, vejam a glória de Jesus em nossa família e se aproximem de Deus. Deus quer revelar a sua imagem e semelhança em nosso casamento e em nossa família. Esse é um dos propósitos do Senhor Jesus. E o Senhor fará isso se a gente convidá-lo, se a gente permitir, se a gente dizer: Senhor, vem e seja Senhor da minha casa, seja Senhor do meu casamento, seja Senhor da minha família. Vamos orar assim? Fique de pé, queridos, em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor desta maneira, em nome de Jesus de Nazaré.